Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula que vai demonstrar algumas opções, algumas possibilidades de deformação, de movimentação, de manipulação, de distorção da imagem. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar agora é como aumentar o tamanho da imagem, tá ok? Então essa imagem, como nós podemos ver aqui no título, ela tem 36, ela está a 36,7% do seu tamanho original. Então é importante que vocês sempre percebam aqui no título qual é a porcentagem atual que a imagem está demonstrando. Isso aqui representa, então, se quer me dizer que ela está a 36,7% do seu tamanho original e ela não está, portanto, no seu tamanho real, ela está menor do que, ela está se apresentando menor do que ela realmente é. Para que nós possamos visualizar o tamanho real, ou seja, a imagem a 100%, é importante clicar aqui duas vezes na lupa, tá ok? Aí a imagem aqui vai para 100%, ou ainda clicar na ferramenta lupa e clicar na opção tamanho original. Tamanho original, original size, você tem aí o tamanho real da imagem a 100%, então sempre trabalhem vendo a imagem a 100%. Obviamente tem momentos que você vai ter que reduzir a imagem, tem momentos que você vai ter que aumentar a imagem. Mas sempre que você aplicar algum recurso, algum efeito, visualize o resultado a 100% para ver se ficou adequado nesta proporção. Para você posicionar a imagem inteira dentro da tela, você clica na opção ajustar tela. Dessa forma você vai conseguir visualizar a imagem inteira dentro da sua tela, dependendo do seu monitor, do tamanho do seu monitor. Se o seu monitor não for muito grande, é importante você sempre ajustar a tela para ver a totalidade da imagem, ok? Importantíssimo falar o seguinte: se a imagem estiver menor do que o seu tamanho original ou maior, ela pode ter uma distorção, ok? Ela vai ter uma aparência com os pixels se apresentando de maneira diferente do que ela realmente é. Se ela estiver a 50%, ela vai ter uma aparência perfeita. Se ela estiver a 50% e a 100%, ela vai ter uma aparência perfeita. Diferente dessa medida, ela vai apresentar alguma distorção, ok? Fiquem atentos aí a isso também. A 25% também, ela vai ter uma aparência perfeita, sem distorção. Você pergunta, professor, mas se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho da imagem? Você vai na opção Imagem, Tamanho da imagem, Image, em inglês Image, Image Size, atalho Alt, Ctrl I. Tamanho da imagem, você vai ter este box, esse pop-up, que vai mostrar aqui o tamanho da sua imagem em pixels, ok? A resolução está apresentada aqui, ó. No caso, a nossa imagem tem 96 pixels por polegada, ou 96 dpi. Trata-se de uma imagem de baixa resolução para tela. Se eu quiser diminuir aqui o tamanho da imagem, vamos colocar aqui, por exemplo, 500. Ok? Vocês perceberam que automaticamente o valor de altura foi calculado, foi colocado aqui, baseado no valor de largura que eu coloquei. Okay? Por que ele faz isso? Porque ele automaticamente calcula, criando assim, mantendo assim a proporção correta da imagem. Ah, mas eu queria colocar medidas diferentes de largura e altura. Vamos primeiro clicar em OK aqui e ver como ficou a imagem. Okay? Então ela ficou menor, que foi reduzido o tamanho da imagem, baseado naquele valor que eu dei inicialmente. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho, Ctrl Z, e vou novamente na opção Imagem, Tamanho da imagem. Eu posso ainda alterar esses valores baseado numa porcentagem. Se eu clicar aqui e colocar porcentagem, você vai ter 100%. Você pode colocar a porcentagem de aumento ou redução que você quer. Por exemplo, eu quero diminuir essa imagem pela metade do tamanho que ela está atualmente. Para isso, é só clicar em 50, digitar o valor 50
que representa aí 50%. Ele vai mostrar aqui o tamanho que a imagem vai ficar. Era 2.89 MB e vai ficar 739 KB. Ok? Então clico em OK. Ela gerou aí 50% do tamanho que ela estava originalmente. Então metade do tamanho. Vou voltar mais um pouquinho, Ctrl Z, e vou novamente aqui no tamanho da imagem para mostrar uma outra possibilidade. Se eu quiser mudar a opção de largura e de altura conforme os valores que eu quiser, eu vou precisar habilitar a opção restringir proporções. Ok? Desmarco essa opção e coloco aqui o valor que eu quero. Vamos supor 900 por 500. Clique em OK. Ele vai gerar o resultado que eu quiser. Ok? Então você tem liberdade total para colocar as dimensões que você quer na imagem. Mas, como vocês podem visualizar, a imagem ficou distorcida de um modo que não representa aí a modelo do jeito que deveria representar. Então muito cuidado com isso, porque é altamente recomendável que as proporções originais da imagem sejam preservadas, ok? Até por uma questão de fidelidade ao original e uma questão também de você estar vendendo um produto, vendendo uma imagem do que realmente o produto é, nem maior, nem menor, nem mais esticado, ok? Então esse resultado aqui seria amador para qualquer aplicação gráfica, para qualquer tipo de aplicação aí. Ele não seria aceito. Sempre mantenha as proporções originais do seu objeto, da sua imagem. Se você quiser aumentar o tamanho da área de edição, da área da imagem, mas quer manter a imagem no seu tamanho normal, você vai ter que ir na opção Imagem, Tamanho da tela de pintura, ou em inglês, Image Canvas Size. Vamos clicar nessa opção. Eu tenho aqui um outro pop-up que me mostra o tamanho em largura e altura. Vamos supor que eu queira aumentar 5 centímetros na parte de cima da imagem. Eu venho aqui na opção altura e coloco 32, 37, no caso 5 centímetros a mais. Para aumentar somente a parte de cima, eu vou clicar nessa setinha de baixo. Tá ok? Então, como a gente vai poder ver agora, ele aumentou aqui a parte de cima. Vocês perceberam que ficou preto. Por que ficou preto? Porque ele se baseou na cor de plano de fundo. Okay? Ele usou essa cor aqui de plano de fundo para pintar essa área. Então essa área preta agora se tornou parte da imagem. Então vou voltar um pouquinho, como alterar a imagem de todos os lados. Primeiro vamos aumentar então 5 centímetros de cada lado. Vou colocar aqui o valor de largura 5 centímetros maior, no caso 26, e aqui 37. 5 centímetros para cada lado. Você mantém esse quadrado no centro e clica em OK. Então, como você pode perceber, todos os lados foram igualmente aumentados e se tornaram parte da imagem. Se você quiser mudar a cor do fundo, se você não quiser que a cor alterada seja a cor de plano do fundo, você pode alterar aqui na parte inferior da imagem, tá ok? Então nós temos primeiro plano, a cor de primeiro plano, a cor de plano de fundo, branco, preto, cinza ou outro, que pode ser uma cor que você quiser escolher aí no momento. Se você tiver o código da cor em RGB, é só colocar nesse espaço aqui o hexadecimal RGB. Vou cancelar e cancelar. Então é isso, a opção de tamanho da imagem e tamanho da tela de pintura. Vamos ver mais algumas opções aqui de redimensionamento da imagem. Nós vamos em Imagem, Rotação da imagem, e nós temos algumas opções de rotação, tá ok? Nós podemos colocar, por exemplo, 180 graus de rotação, 90 graus horário, 90 graus anti-horário e um valor que a gente quiser declarar. Vou colocar aqui, por exemplo, 90 graus horário. Ela vai girar 90 graus, ok? Vou
Tá, aqui, Ctrl Z. Vamos colocar aqui 180 graus. Ela vai virar 180 graus. Vamos aqui, imagem, rotação da imagem, arbitrário. Coloco o ângulo que eu quero. Então, 45 graus. Ok. Ela vai virar a 45 graus. Tá bom? Você pode aí girar essa imagem de qualquer forma, qualquer rotação dentro do Photoshop. Vamos supor que você queira inverter, ou seja, flipar essa imagem horizontalmente ou verticalmente. O que é que você precisa fazer? Nós vamos lá naquela mesma opção, imagem, rotação de imagem, e aqui embaixo eu tenho essas duas opções, ó. Virar tela de pintura horizontalmente e virar tela de pintura verticalmente. Vamos colocar aqui então em virar tela de pintura horizontalmente. Eu vou ter essa mudança aqui de tela de pintura horizontalmente. Okay? Isso aqui é bem útil, é muito comum de se fazer, porque a gente dessa forma adapta a imagem para o melhor posicionamento dentro da composição que a gente está fazendo no momento. Dependendo do trabalho, ela fica mais interessante do lado inclinada para o lado direito, dependendo da aplicação ela fica mais inclinada para o lado esquerdo. Isso não é algo proibido, isso é algo comum nas aplicações de design, ok? Então não é algo que seja errado, que não seja indicado de se fazer, pelo contrário. Só para complementar, vamos colocar aqui a opção virar tela de pintura verticalmente. Ela vai ter essa virada vertical aí. Se eu quiser movimentar essa imagem aqui dentro, mover, aumentar, diminuir, eu vou pegar a ferramenta mover, ok? Com o atalho V. Se eu clicar na imagem, vai aparecer uma mensagem de erro que diz que a camada está bloqueada. Como desbloquear essa camada? No painel Camadas, nós temos aqui a camada atual e um cadeado, um ícone de um cadeado. Esse cadeado indica que a camada está bloqueada, tá ok? Para desbloquear essa camada, nós vamos dar 2 cliques em cima do cadeado e vai aparecer este pop-up. Esse pop-up nós podemos colocar o nome da camada. Vou colocar aqui, modelo. Uma opção de cor que você pode atribuir a essa camada para ficar mais identificável. No caso aqui eu vou colocar então um laranja. E a opacidade da camada, tá ok? Você pode mudar isso depois. A opção de modo determina aí também as opções de mesclagem de camada, que é uma coisa que a gente vai ver mais tarde. Essas duas opções você pode mudar mais tarde, não precisa alterar agora. Então, clico em OK. A camada já muda aqui para o aspecto laranja e agora ela já está destrancada. Se eu quiser ocultar essa imagem, eu clico nesse ícone do olho, tá ok? Indica aqui a visibilidade. Ela não deleta a camada, ela apenas oculta. Então agora, com o cadeado destrancado, eu posso fazer esse tipo de movimentação aqui na imagem. Eu posso posicionar ela aonde eu quiser. Para aumentar ou diminuir essa imagem, eu vou usar uma opção chamada transformação livre. Onde está essa opção? Em editar, transformação livre. O atalho é Ctrl T. Vai aparecer esses espaçadores onde eu posso fazer esse tipo de movimentação, tá ok? Lembram que eu falei da proporção? A manutenção da proporção é extremamente importante. Então, para manter essa proporção original, nós vamos segurar a tecla Shift, tá ok? Então, segurando a tecla Shift, eu tenho aí a manutenção da proporção original da imagem. Quando eu estiver satisfeito com essa mudança, eu aperto Enter. E aí a imagem se redimensiona do modo que eu desejei, tá ok? Nós temos aqui, com a ferramenta Transformação Livre ativada, algumas opções que são ativadas ao clicar com o botão direito. Redimensionar, girar, inclinar, distorcer, perspectiva e deformar. Vou mostrar algumas para vocês agora. Por exemplo, a girar. Girar, você vem aqui nos cantos e coloca também na rotação que você desejar. Você pode ainda
digitar o valor da rotação aqui em cima, tá ok? Pode mudar aqui o valor da rotação ou arrastar com o mouse, você percebe que ele também faz a alteração. Vou apertar ESC e vou novamente. Tem mais uma opção interessante que é distorcer. O que esse distorcer vai fazer? Vai fazer esse tipo de distorção aqui, ok? Você segurar Shift, ele vai manter a medida original da imagem. Uma outra opção é perspectiva. Você pode clicar com o botão direito aqui e ir em perspectiva, ou você pode segurar o botão Ctrl do teclado em uma das extremidades. Se você segurar o botão Ctrl em uma das extremidades, você vai ter esta possibilidade aqui de perspectiva, que é melhor do que aquela clicada com o botão direito em cima da palavra perspectiva. Okay? Então essa opção vai te dar mais liberdade para você dimensionar o seu objeto, o seu texto, a sua informação gráfica dentro do Photoshop. Você percebe aí que as possibilidades de perspectiva são muito grandes. E para terminar, vamos colocar aqui a opção deformar. A opção deformar vai revelar esses espaçadores adicionais, onde eu posso, ao arrastar o mouse, literalmente dar esta deformação aqui para modelo, para imagem, e ter um resultado personalizado. Ao deformar, vão aparecer algumas alavancas. Essas alavancas vão permitir esse tipo de ajuste aqui, ó. Ao arrastar a alavanca, ele vai deformar a imagem baseado na curvatura, na inclinação da alavanca, ok? Então essa é a opção deformar. Vou clicar em Enter e a minha deformação está ativada, está pronta. Você ainda pode girar, conforme nós vimos anteriormente, e virar horizontalmente ou verticalmente a imagem. Essas opções também estão disponíveis aqui no menu Editar, Transformação, ok? Então todas essas opções de transformação estão disponíveis também aqui em Editar, Transformação. Então é isso por enquanto, pessoal. Obrigado.